Certamente você já ouviu falar ou já viu fotos e filmes das paradas militares durante o regime nazista na Alemanha de Adolf Hitler discursando para a população alemã e da Segunda Guerra Mundial. Mas você sabe como Adolf Hitler e o Partido Nazista chegaram ao poder? E como convenceram toda a nação alemã a aceitar as suas ideias? Várias causas explicam a ascensão de Adolf Hitler ao poder. As humilhantes condições impostas à Alemanha com sua derrota na Primeira Guerra podem ser apontadas como uma delas. Em 1919, com o Tratado de Paz de Versalhes, assinado entre países vencedores e derrotados, a Alemanha perdeu territórios, teve seu poder bélico e militar reduzido e foi condenada a pagar pesadas indenizações aos países vitoriosos. O resultado de tudo isso foi uma grave crise econômica e social que desembocou numa grande depressão dos povos germânicos. A derrota do Império Alemão na Primeira Guerra Mundial pôs fim à monarquia. O imperador Guilherme II renunciou e saiu da Alemanha. Em 1919, instaurou-se no país uma república federativa chamada de República de Weimar. O Partido Social Democrata, de vertente socialista moderada, foi o vencedor nas eleições para o Reichstag, o parlamento alemão. Para pagar as dívidas de guerra, o governo alemão emitiu quantidades enormes de dinheiro, o que resultou numa inflação incontrolável. Essa situação, aliada ao grande desemprego, gerou revoltas sociais do operariado comunista, que foram duramente reprimidas e resultaram na morte de Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, líderes do Partido Comunista. Neste contexto, é fundado por Adolf Hitler, em 1919, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, cuja sigla em alemão dá origem ao termo nazi. Já em meados de 1920, a situação econômica alemã teve uma leve melhora. Com isso, o discurso ultranacionalista e racista do Partido Nazista não atraiu massivamente a classe média e o empresariado, e teve um resultado pouco expressivo nas eleições. No entanto, com a crise de 1929, a economia alemã voltou a ficar debilitada, e os movimentos sociais liderados pelo Partido Comunista voltam a se acirrar. A ameaça comunista não era bem vista pela classe média e pelos empresários, que passam a apoiar o partido liderado por Hitler, declaradamente anticomunista. Assim, em 1932, com a maior bancada no Congresso e as disputas internas da esquerda, Hitler é convidado pelo presidente Paul von Hindenburg a ocupar o cargo de chanceler. Após uma série de ilegalidades cometidas pelos políticos pró-nazistas, Hitler assume controle absoluto do Estado alemão e, em 1934, acumula também o cargo de presidente. O Estado totalitário nazista usa então a censura, a repressão violenta e a propaganda para manter seu poder e difundir suas propostas políticas. O nazismo prega a necessidade da purificação da raça ariana, a qual os alemães pertencem. Inicia também a perseguição a diversos grupos, como comunistas, anarquistas, homossexuais, ciganos e principalmente judeus, responsabilizados pela crise econômica alemã. As pessoas pertencentes a esses grupos eram presas e enviadas para campos de trabalho escravo, onde eram usadas para produzirem mercadorias e armas a um baixo custo. A qualidade de vida nesses campos era precária e o índice de mortalidade bastante alto. As perseguições aos judeus se acirraram ao longo do tempo. Foram criados campos de extermínio, onde os mais jovens eram usados como escravos e os mais velhos ou doentes eram executados em câmaras de gás. Para convencer a população a aceitar as ideias e o comando político nazista, o governo criou o Ministério da Propaganda. Joseph Goebbels, nomeado seu chefe, usava intensamente o rádio e o cinema para pregar a inferioridade judaica, plantar falsas notícias sobre os sucessos do governo nazista e glorificar a Alemanha sob o comando do Partido Nazista. Além disso, a sociedade foi fortemente militarizada e organizada em associações que visavam formar a população, especialmente crianças e jovens, nos ideais nazistas, num processo de verdadeira lavagem cerebral.